Olá pessoal, boa tarde. São 6 horas e 5 minutos. Eu vou fazer hoje mais uma live literária, um pouco no esquema daquilo que eu tinha prometido para vocês que eu iria fazer. Vou tentar fazer isso toda segunda-feira, vamos ver se vai dar certo. Eu hoje vou trazer para vocês um pouco de poesia. Esse livro do Bruno Tolentino, A Balada do Cárcere. Só lembrar vocês também, assim, que a proposta das tais lives literárias, né, tem um pouco mais do que simplesmente uma leitura de um texto numa perspectiva crítica, seja lá o que for, mas a proposta é que a gente tenha a possibilidade de entender um pouco como é possível a gente ir construindo um certo imaginário a partir da literatura, um imaginário que seja útil para a nossa tarefa como psicólogos. Ah, mas né, não é que todos que estão aqui são psicólogos? Não tem problema. O fato é que eu quero mostrar um pouco o tipo de proveito que a gente pode ter, no meu caso, como psicólogo, o tipo de proveito que eu tenho de alguns textos literários fundamentais, aí tanto da literatura universal, quanto textos poéticos como esse que a gente vai conversar hoje, para vocês terem um pouco uma ideia aí, né, de um ganho que a gente pode ter com a literatura. Tá bom? Então, só para repetir, para aqueles que entraram agora, nós vamos trabalhar, vou apresentar para vocês esse texto do Bruno Tolentino, A Balada do Cárcere. Essa aqui é uma edição que saiu pela Top Books, mas eu acho que tem umas edições mais... se eu não me engano, tem até uma edição em e-book deste livro. Agora eu não me lembro qual que é a editora. Eu vou começar, na verdade, contando para vocês, não sei quantos dos que estão aqui conhecem a história do Bruno Tolentino, ou conhecem mesmo a história deste livro. Este livro aqui, ele nasceu de uma experiência pela qual passou o Bruno Tolentino. Bruno Tolentino é certamente o maior nome da poesia nacional do século passado, não tenho a menor dúvida disso. Um homem gigante do ponto de vista da construção da literatura, da contribuição para a literatura nacional, não tenho a menor dúvida disso. Mas o Bruno, ele foi... por muito tempo, professor na Inglaterra, professor de literatura portuguesa, literatura brasileira na Inglaterra, não sei exatamente os detalhes, mas ele acabou se metendo numa enrascada, por escolha própria, evidentemente, que o levou à prisão de Dartmoor, na Inglaterra, onde ele ficou preso por um tempo. E nessa prisão, entre as coisas com as quais ele se envolveu, uma delas foi trabalhar com formação, alfabetização dos presos, né, do presídio. E ali, nesse presídio, ele conheceu um prisioneiro, o prisioneiro 212, né, é um número fictício, ele usa como número fictício, o prisioneiro com o qual ele se impressionou desde o primeiro impacto, né, na primeira vez que ele encontrou com esse prisioneiro, com 212, ele se impactou muito por causa da presença dele. Era um homem era um homem que chamava muito a atenção, né? Pelo senho, pela postura, né? As pessoas os outros prisioneiros tinham um certo medo dele. E o Tolentino tentou entender o que era aquilo, né? O que tinha ali por trás. E aí todo o livro é, na verdade, a história da relação, né, entre o Bruno Tolentino e o prisioneiro 212. Tá? Eu vou ler aqui para vocês alguns trechinhos, tá? Eu não vou ler o livro, eu selecionei 2 ou 3 poesias apenas, tá? Queria dar um pouco uma noção para vocês de alguns elementos interessantes que a gente pode usar, mas eu queria, antes de começar o texto, né, literário propriamente dito, pegar alguns trechinhos de alguns comentários que o próprio Bruno Tolentino faz, logo na introdução do livro, e que são bem interessantes, tá? O primeiro é o seguinte, e aqui eu inclusive encontro com isso uma justificativa que me ajuda, né, a mostrar para vocês o quanto que é importante a palavra, o quanto que é importante a poesia, o quanto que é importante a literatura, porque que isso aqui, né, é algo a respeito do que o psicólogo, um bom psicólogo, não pode nunca se descuidar. Né? A gente tem que ter uma grande preocupação com a formação do nosso imaginário. A gente precisa ter esse cuidado. Então vamos lá, logo no iniciozinho ele diz assim, na primeiríssima página da introdução, só a poesia, a linguagem profunda de uma raça, tem a amplitude de meios capazes de dar à complexidade da condição humana aquela dimensão de verticalidade correspondente às grandes perplexidades da alma.
Então, o que ele já está dizendo de cara é que a poesia ela tem, né, uma capacidade muito impressionante de traduzir, né, de uma maneira sensível aquilo que rola nas profundidades da alma humana. Então, só por este pequeno detalhe, a gente já começa a se dar conta de como, em alguma medida, a gente precisa ter um grande cuidado com a nossa formação literária, com a nossa formação do imaginário. Quer dizer, há uma certa sensibilidade que a gente adquire na medida justamente que a gente começa a dominar a linguagem poética. A linguagem poética, de verdade, ela ajuda a gente a ouvir melhor o nosso cliente. Quer dizer, tem um escritor, um filósofo francês chamado Paul Ricoeur, que ele, numa das obras dele, num determinado momento ele fala de um certo realismo poético. Quer dizer, a gente precisa aprender, né, o realismo, a gente concebe o realismo como aquele conceito sobre o qual a gente já trabalhou, né, no qual a gente precisa entender o quanto, na relação com a realidade, a nossa atenção deve estar voltada para tudo aquilo que a realidade de fato é. Né? Se a gente acrescenta ainda esse caráter de poético da realidade, a gente se dá conta de um detalhe importante. Né? Quer dizer, nem tudo aquilo que a realidade apresenta para mim é mera e simplesmente correspondente à imanência, é mera e simplesmente correspondente àquilo que eu vejo, ao visível. Há elementos de invisível na realidade para os quais eu devo voltar o meu olhar, né? Eu devo voltar a minha atenção. A isto a gente poderia chamar desse aspecto de poético do realismo. No relacionamento com o cliente, no relacionamento psicoterapêutico, certamente a gente precisa ter essa sensibilidade aguda de prestar atenção de fato, né? Quer dizer, naquelas entrelinhas do dito, né? Nas entrelinhas do que o cliente fala. Entrelinhas essas que são sempre carregadas de conteúdo poético, né? Quer dizer, porque tem essa profundidade a que se refere o Tolentino. Depois ele continua e diz assim: a vida do espírito tem seu idioma próprio, e este idioma afina-se segundo a escala das altitudes ou dos abismos a que é chamado. Nada menos que uma linguagem prospectiva e elucidatória estará jamais em grau de corresponder às altas febres do espírito, menos ainda aos seus mergulhos e imersões nos precipícios da alma humana. Então, só se a gente tiver de fato a capacidade de dominar esse idioma próprio da alma humana é que a gente consegue entender e conceber com mais clareza o que rola na condição humana de quem a gente tem diante de nós. Então, precisamos aprender essa sensibilidade, a gente precisa aprender essa agudeza de espírito, a gente precisa refinar na gente essa capacidade de sintonia, né? Que permite-nos chegar até os profundos, né? até as profundidades mais recônditas da alma humana. Este é o nosso trabalho como psicoterapeuta. Quer dizer, isso a gente não vai conquistar por força de uma técnica, vejam, essa é a coisa que eu mais queria valorizar com vocês. A gente não consegue isso por força de uma técnica precisa, por força de uma teoria que em alguma medida dê conta, né, de, sabe-se lá Deus, que tipos de concepções. A gente consegue isso na medida em que a gente refina a nossa escuta. A gente consegue isso na medida em que a gente começa a ficar atento às entrelinhas da fala do outro, entrelinhas essas às quais a gente só consegue chegar de fato na medida em que a gente tem o recurso da poesia, né, como forma de compreensão do humano. Em outro trechinho ele diz uma coisa, aqui é um trecho um pouco mais longo, mas que acho que é importante a gente entender, é um pouco a dinâmica que a poesia traz para a gente. E daqui a pouco eu já vou falar para vocês algumas poesias desse texto do Tolentino. Diz ele: na irredutível intimidade de uma alma atormentada, sobretudo pela incapacidade de traduzir seu tormento em diálogo, em voz inteligível, só a poesia me permitiria, ou melhor, me teria permitido entrar e dela extrair, por obra e graça do Espírito Santo, mais que um poema, mas uma metamorfose, ou, no termo da Sagrada Escritura, uma metanoia. Então, olha o que ele está dizendo. Se não fosse a poesia, que é um elemento do qual, né, um elemento que o Tolentino dominava com uma perfeição absurda, só a poesia consegue justamente dar voz, né, a esses tormentos que não conseguem ser, né, não conseguem ser expressos em palavras. Só a poesia tem essa capacidade. Aprender, né, a poesia, portanto, é aprender justamente aquele elemento que vai me permitir, na relação com o meu cliente,
justamente chegar a esses recônditos, né? A essa intimidade de uma alma atormentada. O prisioneiro 212 era uma alma atormentada, uma alma que, portanto, precisava encontrar um meio de expressão, né? Este meio de expressão ele encontrou por via da poesia, que foi-lhe apresentada pelo Bruno Tolentino. Hoje, o prisioneiro 212 é um psicólogo, é verdade, é um fato, é um psicólogo formado pela Open University do Reino Unido, e ele é um membro associado da prestigiosa Sociedade Real de Psicologia da Inglaterra. O nome dele, né, o nome fantasia dele, né, esqueci, o pseudônimo dele é Nick, né, e ele é um ex-detento de Sua Majestade, da prisão, né, Dartmoor de Sua Majestade. E ele vem cumprindo pena em regime semiaberto, enquanto prossegue seus estudos e pesquisas. Sem dúvida, proveitosíssimos a outros minotauros, nós vamos entender logo essa história do minotauro, que porventura não saibam, como ele não sabia, que o labirinto só tem uma abertura, e que, portanto, refazer desassombradamente os próprios passos é o único modo de transformar a porta de entrada na porta de saída. Condenado à prisão perpétua pelo assassinato da esposa em 1980, o prisioneiro 212 levou a cabo, em cerca de 2 anos, uma completa revolução em seu modo de ver e de ver-se. Isto aqui, né, quer dizer, este ponto é um ponto que eu queria gastar alguns minutinhos mais com vocês, porque é muito importante. Quer dizer, vejam que o Tolentino acabou fazendo é um processo psicagógico, né? Aqui eu já me referi em outras ocasiões que, para mim, o processo, a psicoterapia, mais do que cura da alma, é uma educação da alma, uma reeducação da vida psíquica. O que, né, o Tolentino fez sem ser psicólogo foi justamente reeducar, né, a alma do prisioneiro 212 de uma maneira tal que ele consegue entender que a porta que levou ele para o labirinto e colocou em contato com o Minotauro, colocou em contato com a dor, com o drama, com o sofrimento, com todo este tormento que era, né, com o convívio com o próprio pecado, o convívio com o crime, a porta de entrada era a porta de saída. E ele precisava justamente encarar, né, o percurso de volta. Esse percurso de volta, um percurso pelo qual tantos de nós que já fez psicoterapia sabe exatamente do que se trata. Quantas vezes a gente não se aprofunda, né, no drama dos nossos erros, dos nossos vícios, das nossas tendências para o mal, e a gente acaba se perdendo e se calando, né, no fundo da nossa alma, e com isso a gente perde, né, a possibilidade de, em alguma medida, ter, né, ver aberta de novo, né, a chance da gente se ver de forma adequada, né, e ver de modo adequado. A psicoterapia deve ser algo assim. A psicoterapia não é outra coisa senão isto. Empreender uma revolução no modo de ver e de ver-se. Isto a gente precisa aprender. Empreender uma revolução no modo de ver e de ver-se. Um psicólogo que não empreende no seu cliente uma revolução no modo de ver e de ver-se, certamente não é um bom psicólogo. Certamente ele não ajuda o seu cliente a sair, né, do labirinto do Minotauro. Né? Ele não ajuda o cliente a sair. O seu drama, diz o Tolentino, eu termino, só vai ter mais um trechinho, depois eu vou ler umas 3 poesias para vocês, 4 poesias. O drama do prisioneiro Ambrose, que ele chama de Ambrose, né, por causa do 212, para rimar, o drama desse prisioneiro tinha menos de patológico do que de exemplar. Com efeito, eu jamais havia encontrado alguém tão inarticulado, tão selvagem ante os impassíveis portais da linguagem simbólica, nem mais indiferente à via larga da conversação trivial da interação a nível corrente. O 212 era um cara que, no fim das contas, ele meio que embotou a capacidade de comunicação da vida interna. E esse embotamento foi, né, exatamente a prisão dele. Né? Então a prisão não era tanto, né, o estar em Dartmoor. A prisão era muito mais a prisão que ele mesmo criou. E a gente vai ler isso aqui daqui a pouquinho na sequência. E, finalmente, antes da gente passar aqui para os trechos que eu queria ler para vocês, um último trechinho aqui da introdução diz o seguinte... Qual é o teor deste livro, né, diz o Tolentino? Nada menos do que a linguagem da poesia poderia dar conta da formidável riqueza de símbolos e metáforas vivas, através dos quais aquele espírito conturbado do prisioneiro 212
buscava desesperadamente dar forma verbal inteligível ao universo fantasmagórico que habitava. Então, a linguagem é certamente um aspecto sobre o qual a gente tem que se ater muito, e muito consistentemente. Um psicólogo que não domina a linguagem é certamente um psicólogo amputado. Um psicólogo que não domina a riqueza dos símbolos, das metáforas, é certamente um psicólogo amputado. Um psicólogo que não conhece a riqueza da metafísica é certamente um psicólogo amputado. Um psicólogo que não tem a clareza, não tem uma sensibilidade para os dramas da existência humana, ele certamente é um psicólogo amputado. Então a gente precisa, na verdade, recuperar, né, em nós algo que se perdeu e se perdeu profundamente na nossa formação. E a gente precisa fazer isso por uma via que eu acho que é exatamente a via que o Tolentino adotou no relacionamento com o 212. E aí, um último trechinho que ele diz assim: os labirintos da alma requerem os labirintos da linguagem. Se a gente quer ser, portanto, um bom psicólogo, cambada de psicólogo que está aqui, lembremos-nos disso. Os labirintos da alma requerem os labirintos da linguagem. Então a gente precisa dominar a linguagem. Eu vou ler para vocês então alguns, eu selecionei aqui quatro poesias, tá? Eu vou ler algumas eu vou ler inteiras porque são mais curtinhas e vou fazer alguns comentários aqui com vocês. E outras eu vou ler alguns trechinhos apenas. O livro é dividido em 3 partes. A primeira parte é o narrador contando um pouco da relação dele com o prisioneiro 212. Então, é o narrador, né, no caso é o próprio Tolentino, falando, né, do que ele foi propondo para o 212. A segunda parte é justamente a resposta, né, do Minotauro, ele diz, e a gente vai entender essa coisa do Minotauro a partir dessa ideia do labirinto a que se refere o Tolentino, e depois uma terceira parte no qual o narrador faz um epílogo, né, em que ele retoma e reconstrói algumas questões importantes. Então eu vou pegar algumas poesias, né, de cada uma dessas partes do livro. Então vamos começar então aqui com o Minotauro falando. Na verdade, desculpa, não vai ser exatamente o Minotauro falando, tá? Mas vai ser uma resposta que o Tolentino dá ao Minotauro, tá? Então são 2 respostas que o Tolentino dá ao Minotauro a partir de algumas falas que ele, algumas percepções que o Tolentino vai tendo do prisioneiro. Vale dizer que toda essa primeira parte não é exatamente o Minotauro falando, é muito mais, né, o Tolentino entendendo o que o Minotauro está dizendo. Então ele está traduzindo em linguagem poética, né, todo o conteúdo dessa alma conturbada do Minotauro. Então o primeiro poema que eu vou ler se diz: o que por fim eu lhe disse. Isso já é o final da primeira parte do livro. E diz assim: as voragens da carne conheço-as muito bem, e as confusões do coração também. Mas não posso enganar-me. Se me ficaram os meios, já não tenho os motivos. Tens 2 olhos altivos, mas duros, muito duros, porque cheios de coisas mortas, dessa inútil carga que te legou aquela noite amarga em que uma vida jovem foi perdida. Admito que existe esse instante suspenso entre o nada e o que foi aquela vida. Mas olha-o. É a escuridão que o traz, que insiste em não soltar as folhas, que o vento sacudiu e não levou aquele dia. Mas uma tarde qualquer, afinal, levaria. No entanto, quando olhas, agora, uma vez mais, a luz pintar os muros desta cela, esta luz fria, rápida como o voo de uma gaivota branca como o lenço, que um dia fez Desdémona chorar, em teu olhar há como um fim de pesadelo. Intenso, eu sei. Mas de que um dia, quase manso, como o falcão viúvo e o último ganso, tu também, meu irmão, vais acordar. Essa é impressionante, porque o que ele está falando aqui pra gente, né, nada mais nada menos do que aquela capacidade de aceitação incondicional a que se referia o Carl Rogers quando ele tentava descrever, né, quais são os pilares de um processo psicoterapêutico, né? Quer dizer, quais são os pilares para que haja movimento no processo terapêutico. E ele fala de uma empatia, de uma aceitação incondicional, de uma congruência, né? E isto a que se refere aqui o Tolentino nessa poesia é nada mais nada menos do que justamente a aceitação incondicional. Ele escuta
detento 212, né? E a escuta dele não é uma escuta marcada por um juízo, é uma escuta marcada por um enorme desejo de acolhida do outro, uma acolhida com esta característica aqui, uma acolhida que diz no fim das contas, escuta, olha só, eu tenho confiança de que uma hora você vai acordar. Uma hora você vai acordar disso aqui. Uma hora isso tudo vai acabar e você vai finalmente poder sair deste labirinto. O segundo poeminha, esse é mais longo um pouco, mas é maravilhoso. Ele é mais longo, mas os versos são mais curtinhos. Se chama E lhe cantei então este acalanto. É um acalanto que o Tolentino canta então para o prisioneiro 212. E é impressionante, desculpa, né? Eu faço um parênteses. Porque a gente está falando de prisão, a gente está falando de um cara que assassinou a mulher, a gente está falando de um monte de coisas duras, sombrias, né? E, no entanto, né, tem uma sensibilidade do Tolentino, né, de traduzir em um acalanto, né, uma coisa como essa. Pensa o que significa um tipo de escuta como essa. Pensa o tipo de acolhida empática, pensa que tipo de processo empatizante não está envolvido quando a gente é capaz de estar no relacionamento com o outro, com o nosso cliente na clínica, né, e finalmente entender que a nossa tarefa, mais do que julgar, é acolher. Né? A nossa tarefa, mais do que julgar, é fazer aquela experiência de misericórdia, aquela experiência de perdão da diferença, quer dizer, de acolher o outro como totalmente diferente, né? De acolher o outro como alguém que empreendeu o arco mais importante né, do nada à existência, né? E que só isto aqui já nos obriga a uma reverência na relação com o outro. Né? Então, essa sensibilidade a gente precisa treinar na gente, a gente precisa buscar na gente. Ficou sem som mesmo, pessoal? Mais alguém? Tem mais alguém que não está me escutando? E aí, pessoal, me escutam agora? Escutam? Se tiver tudo bem, me deem um aceno, por favor. Beleza, obrigado, Ellen. Então vou lá. Agora vou ter que correr, porque senão já estou passando o meu horário, mas paciência. Vamos lá, eu não vou deixar vocês sem ver essas coisas bonitas aqui. Problemas tecnológicos. Então vamos lá, o segundo poesia que eu queria ler para vocês é essa que se chama E lhe cantei então este acalanto. Eu vou ler rapidinho e faço alguns comentários depois na sequência. Diz assim: dorme, Minotauro mouro, mouro da mais amarga Veneza, mudo amor na correnteza do babucio, homem touro tossindo no labirinto da névoa e da solidão. Cala o instinto e o indistinto, e dorme, descansa, irmão. Não existes, não existo, nada existe neste mundo aquém ou além do fundo da linguagem. É tudo um misto de silêncio e de ruído no coração de quem sofre preso no mal-entendido como um inseto num cofre. Perdoa-te. Nada ganhas com dar e redar teus nós na teia da velha aranha, retendo e perdendo a voz no pescoço que partiste. A garganta bipartida entre a elegia do triste e o último sopro da vida não te vai dizer mais nada. Tudo o que pôde foi dito. No silêncio, na calada da noite, escuta o infinito, para além da grade, tua e dos outros prisioneiros, entre a linguagem e a lua. Os últimos e os primeiros tampouco entenderam aquele que ia morrer e lhe disse que este universo era dele, e o resto tudo crendice. Esse aquele e dele se refere a Jesus Cristo. Nem tudo é só desperdício. Tudo e nada nesta vida se confundem, fim e início, chegada como partida, trocam-se em pura ruína, mas o verme engole a aranha. Believe it or not. A sina que escolhestes não se ganha, nem sem um sacrifício imenso, mas que vale mais que a cena em que, por causa de um lenço, Otelo mata Desdémona. Ou o velho rei Lear, louco e só pele e osso, vê e não vê balançar Cordélia pelo pescoço. E agora escutem isso. Se o amor não aprende a língua do ser amado, esse amor é um louco morrendo à míngua, do que seja ou do que for. Deixa-te embalar, amigo, como eu me deixo cantar este acalanto e te digo, te juro, que o verbo amar só Deus conjuga contigo. Aqui, né, se a gente pudesse falar, né, se eu pudesse trazer de uma forma mais evidente ainda o que significa que, em alguma medida, o Tolentino está falando dessa capacidade de escuta, aceitação incondicional, nós estamos falando exatamente disso, né? De uma pessoa que entende que
o trabalho todo terapêutico, ele está profundamente marcado por esse aprendizado da linguagem do ser amado, né? Quer dizer, quem não faz a experiência de ser amado não consegue fazer em absoluto nenhuma experiência de si mesmo, né, como sendo alguém capaz de dar-se, alguém capaz de abrir-se, alguém capaz, portanto, de amar. Quer dizer, não se trata aqui, né, do ser amado, do fazer a experiência de aprender a língua do ser amado como sendo mera e simplesmente uma validação das nossas necessidades afetivas, das nossas carências. Não, se trata daquela experiência mais fundante de todas, a experiência que, né, ele resume justamente com esse aqui, né? Os últimos e os primeiros também tão pouco entenderam aquele que ia morrer e lhes disse que este universo era dele, e o resto tudo crendice. O que faz, de fato, um homem fazer a experiência de aprender a linguagem do ser amado é exatamente o se dar conta de si mesmo como alguém que experimenta na própria pele esse sair do nada e, em alguma medida, vir à existência, né? Fazer parte da existência de alguma maneira. Desculpa. Vamos dar sequência aqui, então. A próxima poesia já é da parte em que o Minotauro então está falando. E é bonito porque essa parte o Tolentino dedica a Adélia Prado, tá? Uma das minhas poetas preferidas. E este poema se chama O Monstrengo, né? Então aqui é o próprio Minotauro agora falando, né? Desculpa. Isso, eu tinha dito para vocês, na verdade, olha só, me enganei, me desculpa, é meu erro. Lá no início eu tinha dito para vocês que a primeira parte era o Minotauro falando, não, a primeira parte é só o Tolentino falando, é o narrador, agora que é o Minotauro falando mesmo. Eu disse inicialmente isso, mas na hora que eu apresentei as poesias eu me enganei, me confundi. Então nessa segunda parte é só o Minotauro falando. E ele começa com essa poesia, né? A segunda poesia, na verdade, da segunda parte. Isso se chama O Monstrengo. Tive tudo o que quis, e o que não quis também, é claro. Mas ressalvo a audácia com que arranquei à pedra da desgraça uma felicidade de infeliz. Martelei pedra viva e dei-lhe a face que esculpi. Tive assim, não o que quis, mas o rosto que tenho, traço a traço. Fui eu que o inventei, fui eu que o fiz. A medusa morreu, matei-a eu e a espécie de Perseu que fiquei sendo, não foi a ilustre morta que me deu. Fui eu mesmo que fiz este monstrengo. O inútil monumento é todo meu. Eu, modelo, martelo e monumento. Quer dizer, isto aqui, né, quer dizer, é a descrição talvez mais precisa da dinâmica que normalmente eu encontro na clínica, entre os meus clientes. Quer dizer, a ideia de que, em alguma medida, o livro é este aqui, A Balada do Cárcere, estão pedindo. A ideia de que, em alguma medida, a gente se constrói por nós mesmos, né? O que o prisioneiro 212 acabou fazendo, tornando a vida dele, nada mais foi do que exatamente isso, né? Um monstro, né? Ele fez de si um monstro na medida em que ele foi o martelo, o modelo e o monumento de si mesmo. Então, com isso ele fechou as portas à possibilidade de uma transformação. Quer dizer, ao longo de toda essa segunda parte, o que vai acontecendo é justamente o prisioneiro 212 falando de si, né? E falando de como ele foi construindo isso, como ele foi, né, fazendo o percurso não do ser ao dever ser, né? Mas do ser ao não ser, né? Quer dizer, ele foi descrevendo um percurso de destruição, de autodestruição, né? Quer dizer, que começa, na verdade, com, né, o assassinato da mulher dele, né? E aí vai seguindo tudo isso aqui. E lá no finalzinho, ele já começa a contar a experiência que ele vai fazendo de saída do labirinto. Então, ele descreve a entrada no labirinto, né? Em busca da origem, ele diz, pelo presumido labirinto virgem, o rosto perdido pelo sorvedor da manhã do mito. O rosto de ouro e âmbar embrumado, o que o Minotauro não teve. Ao meu lado a medusa galga o espelho mais árduo, e o sonho cavalga seu fundo de poço como o vento a vaga. Em meu calabouço prossigo à procura de um corpo, de um torso que erguesse a figura, o rosto imprevisto e exato. E se furta a imagem que insisto em trazer do fundo. O véu não existe. Não existe o mundo da máscara. Puro só o ângulo agudo de um perfil que muro de espelhos e perco. Ah, o estranho furto às rondas do cerco da memória. A face perdida é um enxerto que nunca medrasse, a outra é vertigem, é névoa, é disfarce.
em busca da origem pelo presumido labirinto virgem, etc, etc. Ele termina assim. Desculpa, tô com a garganta seca. Então, toda a ideia que ele vai, né, descrevendo, que o Tolentino vai descrevendo ao longo de toda a segunda parte do livro, é o Minotauro contando a trajetória que o levou justamente a se trancar dentro de si mesmo e tornar-se ele modelo, martelo e monumento de si mesmo. Vamos agora à última parte, e eu leio dois poemas que são maravilhosos, que já são, então, do prólogo, do epílogo. Mentira, um só é do epílogo, tá? Do livro. Então, esse aqui é certamente um dos mais bonitos que eu acho desse livro, que se chama O Diálogo da Alma e do Desejo. E é quando, finalmente, o prisioneiro 212 começa a entender qual é o caminho que ele deve fazer, né? O livro é Balada do Cárcere, do Bruno Tolentino. A Elaine está perguntando aí, tá? Qual é o caminho que ele deve empreender? E aí ele começa, né, a mostrar que no caminho de volta, né, de saída, né, do labirinto, algumas coisas são necessárias. E, sobretudo, é necessário uma reconciliação. E aí tem esse poema, que é muito longo, eu não vou lê-lo todo, vou ler 3 trechinhos dele, que se chama O Diálogo da Alma e do Desejo. E é de uma beleza estonteante. Na verdade, aqui é a alma conversando com o desejo. Começa sempre a alma e, em seguida, o desejo vai respondendo. Começa assim. Sabes de que sumo sinuoso esmalte me fizeram? Toca meu colo de espuma com teu fogo fátuo. Sobe a minha boca de âmbar, de bruma. Possui-me, ó escombro, eu consinto. Eu durmo com a minha sombra. Isso disse a alma. Que queres do visível, alma cega? Despiro dos traços do sensível e abraçá-lo depois. Louca, corres aquilo que há de perder-te. Pois ao termo do possível, cairemos os dois. Que fazer da carne tanta, tão rápida, a carne tátil? Um todo se parte. Que fazer da sombra que enche a ferida, que fazer da luz? O leito é de 2. Amor, meu outro, que fazer de nós? Que fazer do visível, derrota do invisível? Não existe o visível. E a visão? Que fazer da visão? Tão cegos os olhos, os lábios, tão longo o grito? Longe no infinito. Vejam, estão me perguntando de novo. O livro é este, A Balada do Cárcere, do Bruno Tolentino. Até o final eu vou falar umas 300 vezes, não se preocupem. A coisa que me interessa, sobretudo, desse diálogo, depois ele continua o diálogo de maneira maravilhosa, continua longamente esse diálogo, mas a coisa bonita é ver a reconciliação que se estabelece entre a alma e o desejo, né? A alma entendendo que o desejo é o escombro, né? É o escombro de si mesma. E o desejo, com essa clareza de entender que também ele também tem essa clareza de que é o escombro. Ele fala, mas você está correndo para aquilo que vai te perder, né? E a alma fala, não, veja, no fim, quem corrige, né, sou eu que corrijo o tempo inteiro os teus desvios, né? Você vira, né? O desejo diz, mas o que você quer fazer com o visível, né? E ela fala, eu quero justamente despir o visível de tudo aquilo que é sensível, né? Para abraçar aquilo que permanece no visível. O desejo, quantas vezes, né? Quantas vezes esses desejos periféricos, né? Eles tomam conta da gente, e qual que é a nossa tarefa? A nossa tarefa é justamente chegar até o fundo, aquele centro substancial, aquele núcleo, no qual o que borbulha é nada mais nada menos do que a alma viva. Quer dizer, a reconciliação entre a alma e o desejo é nada mais nada menos do que entender na busca, quer dizer, na atenção aos desejos periféricos, o que está no centro do desejo periférico. Quer dizer, a gente teve a oportunidade de falar sobre isso em outras ocasiões. Quer dizer, cada vez que a gente, no diário, lá naquele videozinho meu no IGTV sobre o diário, quer dizer, toda a proposta do diário nada mais é do que justamente a gente dar conta de, olhando para os desejos periféricos que nos assolam cotidianamente, encontrar lá no centro dele, despir
o desejo, desses trapos do sensível para abraçar depois o desejo e abraçar o quê? Esse centro nuclear, esse centro substancial, esse núcleo da pessoa, que é nada mais nada menos do que a urgência, a necessidade, a busca constante, exigente de satisfação para os desejos de bem, de justiça, de beleza, tudo isso que é em última instância nossa. Então é preciso que a alma se reconcilie com o desejo. E o processo terapêutico, ele certamente será tanto mais eficaz quanto mais essa reconciliação se efetuar de fato, né, no diálogo entre cliente e psicoterapeuta. Tá? Depois, e eu vou ler agora o último, eu já extrapolei longamente, de fato a gente também perdeu um monte de tempos aí com a falhazinha falha técnica. E esse aqui já é o último, vamos dizer, isso, é a última poesia do livro, tá? Que é já na terceira parte do livro. Então a terceira parte é quando o Tolentino faz um epílogo, né? Ele retoma tudo e vai contar o que aconteceu. E aí é um poema muito longo, é um poema em 10 sonetos, tá? Eu não vou ler os 10 sonetos, eu vou ler os 2 últimos sonetos apenas, tá? São maravilhosos todos eles, né? Este poema se chama A Vida Toda de Costas. Então os 10 sonetos que são cantados aqui são maravilhosos, mas esses 2 últimos aqui eu queria ler com vocês e compartilhar com vocês, porque ele aqui traz uma contribuição para aquilo que eu dizia no início da live, para ajudar a gente a entender como psicoterapeuta, né, a nossa tarefa fundamental. Quer dizer, onde que a gente deve focar quando a gente está pensando em fazer psicoterapia? Onde que a gente o que a gente deve buscar no processo psicoterapêutico? E diz assim, tá? Então, tenho em mente que eu estou pegando um poema inteiro, né, no último quinto desse poema. Então, alguma coisa não vai estar claramente compreendida, mas eu vou ajudar vocês a entender depois. Diz assim: naquele peito exausto porque humano, bate ainda um coração perplexo. A incompreensível procissão, que só se demorava por engano, foi sufocando aos poucos esse arcano, esse sinal da estúpida ilusão do ser. Ser incompleto, ser em vão, entre a contrafação e o desengano. O estranho pontilismo da existência, como uma interminável reticência, acabou por cansar a parte doce da fera confundida. Amargurou-se o monstro e, alheio por desapetência, foi sendo aos poucos como se não fosse. Só a visão de Deus é suficiente. O minotauro preso e sem sentido recorda-se de Deus, um seu parente distante e incompreensível. Aturdido, sempre sem voltar porque de frente o mistério é maior, o olhar perdido na consideração do desmedido, o monstro insaciável e inocente, aberração no escuro como eu, chega ofegante à curva do limite do escuro labirinto e pensa em Deus. Somos iguais, vazios de apetite, entre os restos deixados deles, meus, nossos, pensando em Deus como um convite. Aqui, eu encerro, né, essa live dizendo qual é a tarefa do terapeuta, qual é a tarefa da psicoterapia, qual é a nossa tarefa, né, em que, em alguma medida, isso aqui ilumina de um jeito muito surpreendente. É justamente, né, nesse pontilismo, né, que ele se refere da existência, né, que vai da contrafação, ou seja, do engano, né, do fingimento ao desengano, né, esse trabalho, né, essa linha, né, pontilhada que vai do engano ao desengano, né, da contrafação ao desengano, do fingimento ao desengano, essa linha ela precisa ser preenchida. E precisa ser preenchida pelo quê? Né? Para que a gente não seja, portanto, vítima, né, de uma prisão que a gente mesmo cria para si. Né? Para que a gente não seja aos poucos como se não fôssemos. Né? Esse é o nosso trabalho. A gente precisa, de fato, né, entender que o trabalho terapêutico é ajudar o outro a sair dessa lógica do pontilismo que vai dessa lógica, na verdade, que nos prende, né, ao engano, que nos prende à contrafação e justamente ajudar o cliente a sair dessa coisa desse movimento de aos poucos ir construindo algo que não é o que ele é de fato. Né? E isso se dá necessariamente num diálogo.
necessariamente isso se dá numa única perspectiva, uma perspectiva mais alta, uma perspectiva que, em alguma medida, ofereça para a gente uma noção mais clara e mais profunda, eu diria, daquilo que a gente é em última instância. Só a visão de Deus é suficiente. Eu cheguei a dizer para vocês numa das lives passadas, se não me engano, foi inclusive na última live literária que eu falei do Dostoiévski, O Sonho do Homem Ridículo. O Viktor Frankl ele dizia muito claramente, né, que dizer, um psicoterapeuta que não tenha uma noção religiosa, que não tenha uma vivência religiosa, que não tenha uma experiência do sagrado, do mistério, é certamente um psicoterapeuta menor. É certamente é menos psicoterapeuta, menos capaz de acompanhar o sujeito nessa trajetória por dentro do labirinto, né, que permitirá ao cliente entender que o caminho de saída é o caminho de entrada. O caminho de saída será, portanto, o enfrentamento do desengano, né, para justamente eliminar o fingimento, eliminar a mentira, eliminar a neurose na qual a gente se instala tão cotidianamente. Somente a visão de Deus é suficiente. Não podemos esquecer que no caminho de retorno, né, a gente tem que fazer como o Minotauro, né? Como o prisioneiro 212, né? Recordar-se de Deus, um seu parente distante e incompreensível. Ou, ainda mais, né? Pensar em Deus no caminho, na curva do limite do escuro labirinto. E dizer, somos iguais, vazios de apetite, entre os restos deixados deles, meus, nossos, pensando em Deus como um convite. Pessoal, quem, em alguma medida, na relação que estabelece com as pessoas, tem a clareza daquela experiência que eu me referi na primeira parte da nossa live, que ficou dividida em duas, tem a clareza daquela experiência de ser amado, né? E ser amado até o fundo, né? Ou seja, aquela experiência de ser amado que coincide com o sair da não existência para a existência. Quem faz essa experiência é certamente agraciado com a capacidade de transformar as pessoas em torno. O Tolentino não era psicólogo, ele era um poeta, um baita poeta. E, em alguma medida, esse cara dá a gente a clareza de que tudo o que a gente precisa é aprender aquela linguagem que nos leva até as profundidades da alma. Eu fiquei aqui perdidinho quando eu vi a Ziza aqui. Ziza, você me atrapalhou. Bem-vinda, que graça enorme te ter aqui. Mas o que a gente precisa fazer é essa experiência justamente de, como o Tolentino, ir até o fundo, né? Quer dizer, do domínio da linguagem para que a gente possa chegar até o fundo da compreensão da complexidade da natureza humana. A condição humana não será de jeito nenhum compreendida a não ser com a poesia. Um poeta, portanto, é um muito melhor psicoterapeuta. E um psicoterapeuta será, portanto, um tanto melhor psicoterapeuta quanto mais puder ser poeta. Pessoal, desculpa as atrapalhações todas técnicas, não foi por minha vontade. Acho que o desejo que eu tinha tão grande de trazer para vocês o Tolentino acabou deixando as coisas meio atrapalhadas aqui. Vou deixar, eu não sei se ficam gravadas as duas partes, a primeira e a segunda parte, espero que sim. Se não, de qualquer forma eu salvei, depois eu vou disponibilizar para vocês lá no Facebook, como eu tenho feito sempre, tá bom? Na próxima segunda-feira a gente volta a se falar de novo e a gente vai de novo ver algum texto literário aqui. Nessa semana eu vou fazer outras lives, né? Como eu fiz no final de semana eu fiz uma com o Luiz Henrique. Eu vou fazer uma outra live essa semana com o Saulo. Saulo, se você estiver por aí, tá certo que a gente vai fazer uma live. Tem agora aí prevista uma nova live também com a Andressa. Ou seja, tem um monte de coisa acontecendo aí. Em breve a gente vai ter, talvez, lives diárias dialogadas. Eu gosto muito da ideia de poder conversar com os outros. Essa coisa de prosear para mim é muito importante. Como bom mineiro que sou, uma prosa é sempre bem-vinda. E para quem não conhecia o Tolentino, né, mais uma vez eu faço a propaganda, né, deste livro, que é certamente para mim um dos livros que mais ajudam a gente a entender, né, de uma certa perspectiva poética, o trabalho que a gente pode fazer como psicoterapeuta. Mas eu recomendo vivamente a leitura de tudo aquilo que o Tolentino escreveu, porque eu não tenho a menor dúvida de que é o homem que marcou a literatura nacional mais profundamente no século passado. Obrigado, pessoal. Mais uma vez, a companhia de vocês é uma alegria.
Fiquem com Deus, até a próxima.